Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim, redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009, vide ADIM 4425, parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório, redação dada pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016. Parágrafo 3º. Disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial, transitada em julgado, redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente, redação dada pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021. Parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Parágrafo 7º. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça, incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Parágrafo 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Parágrafo 9º. Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Parágrafo 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9º, para os fins nele previstos, incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, vide ADIM 4425. Parágrafo 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com alta aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhes são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para, redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Inciso 1. Quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente, incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Inciso 2. Compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda, incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Inciso 3. Pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente, incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Inciso 4. Aquisição, inclusive minoritária, de participação societária, disponibilizada para venda, do respectivo ente federativo, ou, incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Inciso 5. Compra de direitos, disponibilizados para cessão, do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo, incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021.
Parágrafo 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios, incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009, vide ADIM 4425, parágrafo 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos imprecatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2º e 3º, incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009, parágrafo 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no parágrafo 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Redação dada pela Emenda Constitucional número 113, de 2021, parágrafo 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação, incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009, parágrafo 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente, incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009, parágrafo 17. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016, parágrafo 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzidas, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016, inciso 1 na União, as parcelas entregues aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016, inciso 2 nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016, inciso 3 na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016, parágrafo 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 meses, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016, parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. Parágrafo 21. Ficam a União e os demais entes federativos, nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado devidos à pessoa jurídica de direito público para amortizar dívidas, vencidas ou vincendas, incluído pela Emenda Constitucional número 113, de 2021. Inciso 1. Nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 113, de 2021. Inciso 2. Nos contratos em que houve prestação de garantia a outro ente federativo, incluído pela Emenda Constitucional número 113, de 2021. Inciso 3. Nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais e, incluído pela Emenda Constitucional número 113, de 2021. Inciso 4. Nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recurso, incluído pela Emenda Constitucional número 113, de 2021. Parágrafo 22. A amortização de que trata o parágrafo 21 deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 113, de 2021, inciso 1 nas obrigações vencidas, será imputada primeiramente às parcelas mais antigas, incluído pela Emenda Constitucional número 113, de 2021, inciso 2 nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento, incluído pela Emenda Constitucional número 113, de 2021.